prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, desejo para você uma atividade física deleitosa. Tá bom assim? Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, onde a gente se reúne para comunicar sobre a Bíblia de forma objetiva, clara e sem arrodeio. E continuemos sem relaxar na comunhão de orações, ok? O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos conduzir à esfera da intimidade com Deus por meio da leitura diária. Certo pastor, ele perguntou quem lia a Bíblia todos os anos. Após aquele bracinho acanhado se levantar, aí o pastor falou: que vergonha! Um amigo muito próximo de mim, hoje pastor, confidenciou comigo que dali em diante, todos os anos lê a Bíblia. E isso tem melhorado muito o seu ministério. Vamos lá. Comentarei hoje Gênesis capítulo 37. Este capítulo dá início à história de José. A gente vai ver a sua lealdade às ordens do pai, as informações negativas que ele trazia dos seus irmãos, seus dois sonhos que suscitaram mais inveja nos irmãos, a venda dele aos ismaelitas de Midian e, por fim, José na casa de Potifar, oficial do Egito. Gênesis 37, do 1 ao 11. José, aos 17 anos, ele andava com os seus irmãos Dan, Naftali, Gad e Aser, que eram filhos das concubinas de Jacó, e ele ajudava no pastoreio das ovelhas. A ingenuidade do seu coração, aliada ao caráter íntegro, o fazia delatar ao pai as coisas más que os seus irmãos praticavam. Esta postura atraiu a antipatia dos irmãos, que já nutriam uma inveja resoluta devido ao pai ter predileção por José, que era filho da mulher que ele mais amava. Jacó ofertava mais afeto a José e certo dia ele materializou seu favoritismo dando uma túnica de mangas longas e talar, ou seja, que descia até o calcanhar. Esta túnica, com listras acentuadas no relevo do tecido, é traduzida por algumas bíblias como túnica de várias cores, isso devido ao efeito visual que causava. Muitos, por desconhecerem este detalhe e talvez para impressionar por meio da retórica, arriscam a dizer quantas cores e dão até sentido a cada cor da túnica. Imagine aí. O homem, naturalmente, ele faz a leitura do outro a partir da própria perspectiva. Se ele é malicioso, imagina que os outros são assim. Se é puro de alma, acredita que os demais também são. Enquanto a maturidade não agasalhar o seu coração, essa postura prevalecerá. E era o caso tanto de José como dos seus irmãos. Por um lado a ingenuidade e do outro a malícia. Nesse íntere, José teve um sonho. Estavam no campo, atando feixes de trigo, quando o feixe dele ficou de pé, rodeado pelos dois irmãos que se inclinavam perante o seu molho. José ele falou sem pretensão alguma, meu irmão, mas os seus irmãos interpretaram que José estava querendo governar sobre eles. José, ingênuo, repito, insistiu em contar um outro sonho com o mesmo teor, só mudava os elementos, e desta vez na presença do pai. O sol, a lua, mais 11 estrelas se curvavam a ele. Os sonhos eles eram revelação divina do futuro, mas nem seu pai, que tanto o amava, atentou nisso e lhe repreendeu.
Resultado, a inveja dos irmãos cresceu mais ainda. Aquela família, meu irmão, era vítima tanto das intrigas das esposas, como da apatia do marido em se impor numa conversa resolutiva, da inabilidade de Jacó tratar os filhos com igualdade, isso mesmo, e do gênio que os filhos herdaram dos pais e avós. O Senhor havia posto no coração dos vizinhos dos siquemitas, após o massacre de Simeão, um medo tremendo, não é? Assim, os irmãos de José, com confiança, estabeleceram pastos perto de Siquém. José havia ficado em casa naquela ocasião com o pai. O horário de trabalho não era como o nosso e muitas vezes o trabalho ficava distante. Quando saíam para o pastoreio ou a tosquia, demoravam dias fora de casa. Israel então pediu a José que fosse aos irmãos e trouxesse notícia deles e dos rebanhos. José viajaria em torno de 80 quilômetros do vale de Hebrom até Siquém. Já perto de Siquém, José se perdeu e encontrou um conhecido que lhe perguntou o que pretendia. José respondeu que procurava os irmãos com os rebanhos. O homem, de uma forma solícita, informou que haviam ido para Dotã. Dotã ficava a 100 quilômetros de Siquém e José foi atrás. Quando os irmãos o viram de longe, já maquinaram o plano ardiloso para matá-lo. Após os sonhos de José, meu irmão, a inveja deles se associou a um ódio tamanho que apelidaram José de sonhador mor ou excelso sonhador. Rúben, que era o primogênito, ele era um homem sem freio quando a paixão o impulsionava, mas ele era de bom coração. E isso o tornava frio para exercer a liderança quando os irmãos estavam abrasados. Na intenção de salvar a vida de José de alguma forma, ele propôs lhe lançar num poço vazio. Os outros acataram a ideia. Numa inferência, a gente vê que eles aceitaram porque a morte ali seria mais cruel. Quando José se aproximou, eles arrancaram a túnica longa, depois o lançaram numa cisterna sem água. Em Gênesis 42, 21, está registrado que José, muito angustiado diante da morte, implorou para viver. Que coisa, não é? O ódio que eles tinham de José era devido a um conjunto de fatores. O coração maligno deles, as delações constantes de José, a preferência desvairada do pai por José e a túnica longa que, por direito, seria de Rúben. Mas os 3 primeiros filhos, eles haviam passado por cima da autoridade paterna. Rúben havia se deitado com uma das mulheres do pai e Simeão com Levi, que eram o 2º e 3º filhos, eles cometeram aquela matança dos siquemitas sem consultar o parecer de Jacó. Os irmãos de José, eles eram tão insensíveis que, após este ato cruel, eles foram comer tranquilamente. Neste momento, passava para o Egito uma caravana de negociantes ismaelitas. Judá tinha liderança entre eles. A gente vai atestar isso na sua intercessão para Benjamim ir ao Egito e no seu discurso perante José, já governador. Judá, então, ele aconselhou ser melhor vender José, pois ainda lucrariam. Estes motivos não eram a verdade de Judá. Judá era um líder nato e progenitor do Messias, meu irmão. O seu coração não repousava com tamanha crueldade. Mas a juventude, em alguns casos, pode levar a pessoa a se envergonhar de ser sensato quando impera a maldade. E José foi vendido ali por 20 peças de prata, preço de um escravo. Rúben havia dado uma saída e, ao voltar e não encontrar José, rasgou suas vestes, mas fez um dos discursos mais egoístas já visto. O jovem não está lá. Para onde eu irei agora? Eu irei. Ele nem atinou com o sofrimento de José. Naquela ocasião, eles mataram um bode, lambuzaram a túnica de José com o sangue e enviaram ao pai. E junto um recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Do jeito que eles planejaram, meu irmão, Jacó logo imaginou que José havia sido despedaçado por um animal feroz. E ele chorou por José inconsolavelmente. Numa ação da bondade divina,
os ismaelitas que viviam em Midian, não se atrapalhar quando ler midianita ou ismaelita, eles venderam José a Potifar, que era oficial do faraó e capitão da guarda, uma autoridade. E ali, naquela venda, residia más provações, mas também a vitória de José e deles. Por isso, meu irmão, é muito importante a gente não presumir ou resumir a vida no hoje, porque por trás de aparentes tragédias pode estar a grande vitória reservada por Deus. Oremos. Meu Pai, nos dá discernimento nas aflições e embates da vida. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.